Olá, pessoal. Eu sou o Matheus Costa Damasceno, atualmente formado em Ciência e Tecnologia e também engenheiro de informação, ambos pela UFABC. E atualmente eu sou cientista de dados na Minds Digital. A Minds ela é uma startup brasileira pioneira no desenvolvimento de soluções que utilizam a biometria de voz. Então, é bem similar com a ideia que a gente tem na biometria facial, quando a gente vai autenticar no aplicativo do banco, por exemplo, só que utilizando a voz, né? Quando você está numa ligação, num call center, por exemplo, e eles precisam te autenticar e validar que você é você mesmo, somente com a voz, certo? Além disso, eu também sou professor no curso de processamento de linguagem natural na FIAP, certo? E aí, falando um pouquinho aí sobre a minha formação, né? Em relação à trilha de disciplinas que eu cursei, além de fazer todas as matérias obrigatórias da engenharia de informação, as disciplinas limitadas, né? Eu selecionei disciplinas que tinham um foco maior voltado justamente para essa parte de processamento multimídia e também aplicações de técnicas, né, que envolviam técnicas de machine learning, né, aprendizado de máquina e também outras, né, disciplinas aí que envolviam o uso de inteligência artificial, então como sistemas inteligentes, introdução em linguística computacional e até mesmo algumas matérias bem específicas para a parte de processamento de áudio, como aplicações em acústica, áudio e voz, além de outras. E aí, claro, né, a UFBC, ela forneceu uma base extremamente sólida, né, para que eu fosse capaz de resolver diversos dos problemas que eu lido hoje, mas, né, principalmente quando a gente fala em termos, né, de desenvolvimento lógico, né, parte matemática, né, ter uma base matemática acaba sendo muito importante também, e eu até diria que uma das principais coisas foram a base metodológica, né, a forma, assim, quem que é o engenheiro, né? O engenheiro é o profissional que espera-se que ele seja capaz de resolver o problema. Então, alguém vai te dar um problema na mão e você precisa ser capaz de resolver esse problema. E ter, né, uma metodologia estruturada, né? Qual que é a forma com que você usa para resolver esse problema, né? Foi uma das habilidades que eu desenvolvi ao longo, né, desses vários anos de UFABC, principalmente, né, não só nas disciplinas, mas no desenvolvimento dos projetos, fossem projetos de disciplina, e até mesmo, né, iniciação científica, né, algumas das que eu fiz, e isso, né, acaba contribuindo bastante. E aí, claro, né, tem muitas coisas assim que a gente aprende na graduação e outras que a gente só aprende mesmo na prática quando a gente está trabalhando. Então, principalmente quando a gente fala de lidar, né, com problemas reais. Então, uma coisa, às vezes a gente vai tratar um conjunto de dados que ele é bem estruturado, bem organizadinho, um experimento de laboratório, você só segue o roteiro. E quando você, às vezes, vai tratar um problema real, os dados vêm incompletos, vêm faltando, vêm com problema, vêm com ruído. Sem contar que em muitos casos a gente tem a questão da escalabilidade, né? Então não adianta muitas vezes desenvolver uma solução que não é escalável, né? Que ela não pode ser implementada na prática. Então, essas coisas aí a gente acaba adquirindo também com experiência, né? No dia a dia. Já em relação aí à minha rotina de trabalho, né, como eu trabalho aí com a parte de pesquisa voltada para desenvolvimento de produto, então, minha rotina, né, até mesmo por ser uma startup, né, acaba sendo bem dinâmica a rotina. Então, tem dia que eu trabalho mais com a parte de pesquisa mesmo, então, ler os últimos papers que foram publicados na área, implementar algumas das redes, fazer testes e tudo mais. Tem dia que eu já estou trabalhando mais com uma parte voltada para técnicas de melhoramento de áudio, como que a gente consegue preparar uma base de dados da maneira mais adequada, rodar treinamentos e até mesmo dias que são o foco acaba sendo analisar os resultados para tentar tirar insights e ver quais outras técnicas eu posso aplicar para evoluir esses modelos, esses sistemas de detecção. O que é esperado, né, de um engenheiro para o futuro. Claro que
né, como eu já comentei, o engenheiro ele precisa resolver problemas, então ter a habilidade, a capacidade técnica é extremamente importante, mas é só o ponto de partida, né? Então, assim, a gente, né, eu sempre reforço aí essa questão de como as soft skills elas são importantes. Então, a parte de comunicação, né, e também de ser capaz de trabalhar em equipe, né? O seu trabalho depende de outros e o trabalho de outros muitas vezes vai depender do seu e você, né, não só ter essa interação do trabalho em equipe, como saber se comunicar com as outras pessoas, sejam do seu time, sejam até mesmo clientes, um gestor, pessoas que em muitos casos não vão ser técnicas, né, que talvez não tenham a base sólida que você tenha, então você precisa ainda assim saber transmitir o porquê que faz sentido usar determinada ferramenta, por que essa técnica não funciona para esse tipo de cenário, né, acaba sendo muito importante, e aí até uma coisa que eu destaco, né, que a interdisciplinaridade da UFABC ajuda a gente justamente nisso, como que a gente consegue, né, interagir com outras pessoas que não são, muitas vezes, da nossa área. Questão de ética e responsabilidade também eu considero muito importante, principalmente quando a gente trabalha com alguma coisa que envolve segurança, processamento, tratamento de dados pessoais. A gente vê aí, né, a própria, como que as regulamentações, como a LGPD e outras, acabam estão ganhando aí, né, sua importância, e principalmente a adaptabilidade, né, a capacidade de manter sempre atualizado, porque essas tecnologias, elas evoluem cada vez mais, cada dia surge, né, alguma nova ferramenta. Eu até costumo, comento com os alunos, né, nesse curso que eu dou na FIAP, de que a cada 3 meses eu tenho que atualizar o material, porque toda semana surge um novo modelo, surge uma nova ferramenta, alguma coisa assim. Isso também não é diferente no meu trabalho, né, na empresa onde eu trabalho, então a gente precisa sempre estar se mantendo atualizado, justamente porque essas tecnologias evoluem muito rápido, elas estão sendo sempre atualizadas, então a gente também tem que correr e se atualizar sempre para não ficar para trás, ok? Bom, era isso por hoje, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu tenho 25 anos e recentemente eu terminei o curso de Engenharia de Informação na Universidade Federal do ABC, então hoje eu vim aqui para responder algumas perguntas relacionadas ao curso como uma ex-aluna. Engenharia de Informação não era a minha primeira opção. Quando eu entrei na UFABC, eu gostaria de cursar ali engenharia biomédica. Comecei a fazer algumas matérias de engenharia biomédica, mas realmente eu senti que não era aquilo que eu queria para o meu futuro, nem nada. E nessa mesma época ali, eu estava no começo do BCIT ainda, eu consegui um estágio numa seguradora, onde eu comecei a trabalhar com a área de dados. Então, eu acabei trabalhando ali como se fosse uma analista, mas eu era estagiária, né, na área de dados. E isso começou a despertar mais e mais o meu interesse para essa área, né? E como eu gostaria muito de fazer engenharia, eu vi ali que a engenharia de informação unia o melhor dos dois mundos, que eu conseguiria levar a engenharia de informação para um lado mais similar ali ao as competências da computação, mas ainda assim que eu conseguiria ali ter toda a bagagem de ser uma engenheira e etc. Tá? Então foi por isso que eu escolhi fazer engenharia de informação e os maiores aprendizados durante o curso, acho que o fato da UFABC ser tão multidisciplinar e interdisciplinar ajuda muito no mercado de trabalho. Então, sair da UFABC a gente já sai com uma bagagem muito grande, onde a gente consegue ter um pensamento racional muito bom, a gente consegue lidar com problemas, situações de pressão. A gente sabe que também o sistema da UFABC de quadrimestre, né, não é um dos mais fáceis, então a gente está sempre com pressa, a gente está sempre ali sob pressão, é P1, P2, etc. Então eu sinto que esse ambiente que a UFABC tem realmente foi um dos maiores aprendizados que eu tive dentro do curso, de conseguir lidar com tudo isso, de conseguir entender como ele funcionava, conseguir o meu próprio tempo, né? E claro, aprender a estudar e aprender as coisas sozinha, né? Então, muitas vezes durante o curso de graduação eu percebi que eu mesma tinha que ir atrás para conseguir a informação e conseguir entender, para conseguir, né, continuar levando a minha graduação à frente. E eu sinto que esse aprendizado realmente foi muito valioso para mim, porque hoje, mesmo no mercado de trabalho, eu continuo utilizando, né, essas skills que eu adquiri durante a minha graduação. Então, esse foi, sem dúvida, os maiores aprendizados que eu tive durante o curso, tá? Atualmente, eu trabalho para a Oracle, uma empresa de banco de dados, e eu trabalho com banco de dados também. Então, sim, eu estou trabalhando, mas estou trabalhando mais numa área mais voltada ali para a computação.
tá? E os maiores desafios que eu já encontrei no mercado de trabalho, o mercado de trabalho, né, entrar no mundo corporativo nunca é simples, é um ambiente totalmente diferente, principalmente porque eu entrei no mundo corporativo enquanto eu ainda estava na graduação, então conciliar os dois foi bem complicado, foram anos difíceis, né, onde eu tinha que trabalhar das 9 às 6 e depois tinha que ir para a universidade das 7 às 9, das 7 às 11, mas tentando manter o equilíbrio entre os dois, consegui aí chegar num balanço, né, entre os dois. E os maiores desafios que eu encontrei no mercado de trabalho, eu diria que realmente, às vezes, na graduação, a gente não aprende exatamente o dia a dia original do que a gente vai ver no mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente vai ser colocado em posições no mercado de trabalho para tomada de decisão ou para resolver os problemas de uma maneira muito diferente do que a gente viu na graduação. Mas aí volta naquele ponto que eu havia comentado anteriormente. Como o FABC prepara muito a gente para a gente conseguir lidar com essas situações e aprender, tentar buscar fontes ali para a gente conseguir resolver essas perguntas, esses problemas, é a maneira que eu tenho encontrado para resolver esses meus maiores desafios. Tá? Então, desafios onde, às vezes, eu preciso participar de um projeto que talvez eu nunca tenha tido contato com a tecnologia anteriormente ou alguma coisa assim. Então, para conseguir resolver esse problema, vou atrás das informações e tento aprender, tento dar o meu melhor para conseguir fazer isso. Então, o curso de engenharia de informação, como qualquer outro curso na universidade, é muito amplo, então você pode ir para muitos caminhos diferentes. Eu escolhi o caminho mais voltado para a computação, né? Hoje em dia eu trabalho com banco de dados e eu gosto muito dessa área, mas a gente poderia ter ido para telecomunicações, eletrônica, elétrica e etc. Então eu acho que realmente as ferramentas muito úteis para a gente conseguir aprender aqui dentro da universidade, se você tem o desejo de talvez ir mais para um lado da computação, eu sugiro fortemente que você aprenda uma linguagem de programação, pelo menos, ou que talvez aprenda um SQL ali para trabalhar com banco de dados, que aprenda nuvem, etc., porque são as tecnologias que estão muito em alta hoje em dia, né? Então, no mercado de trabalho, quando você tentar procurar um emprego, alguma coisa assim, muito possivelmente vão pedir que você tenha alguma dessas skills. Então, é muito interessante saber disso. E claro, como um engenheiro de informação, eu acho que é muito relevante que a gente consiga ter ali um bom conhecimento de elétrica, de eletrônica, para a gente conseguir trabalhar aí nessas áreas também, tá? Vou comentar um pouco mais sobre o meu dia a dia. Então, como eu havia comentado com vocês anteriormente, eu trabalho com um banco de dados, né? Oficialmente, o meu cargo é de engenheira de soluções. Então, o que eu faço no meu dia a dia, eu desenho arquiteturas e ajudo também arquiteturas que têm algum gargalo, alguma coisa assim, para se tornarem o mais otimizada possível. Então, atualmente eu trabalho com um banco de MySQL especificamente. Então, qualquer situação do banco de MySQL, talvez tenha uma arquitetura onde a gente precisa fazer uma divisão de carga, de leitura, escrita ou qualquer coisa nesse sentido, eu apoio sempre os clientes que a gente trabalha junto ali do nosso produto para conseguir ter o melhor desenho possível para eles, tá? Então, além disso, dentro aqui da minha posição, eu também trabalho bastante com palestras e eventos, então, vira e mexe, eu tô fazendo palestras e eventos falando sobre o MySQL, e isso também eu acho que é uma skill que a UFABC me ajudou muito, né, em conseguir falar em público, em conseguir falar com outras pessoas e conseguir explicar com clareza o que eu preciso explicar, né, mesmo sendo uma coisa mais técnica, mas tentar explicar de uma maneira que todo mundo consiga entender, e eu sinto que a UFABC teve um peso muito grande na minha vida com essa parte de conseguir me preparar para conseguir conversar com o público e etc, tá? Um conselho para quem tá começando, a UFBC no início, né, principalmente o curso de engenharia de informação e as engenharias no geral, elas são bem complicadas. Eu sei que no início a gente pode se sentir meio perdido, se sentir meio solitário, já que a gente não tem turma nem nada disso, né? Mas eu gostaria de dar a dica de que vocês continuem tentando, que é um curso que vale muito a pena. Hoje em dia, no mercado de trabalho, um engenheiro de informação e um bacharel em ciência e tecnologia pela UFBC tem ótimos olhos, então a gente consegue boas oportunidades. A maior parte dos meus amigos que se formaram junto comigo, todos nós hoje temos bons empregos, a gente trabalha em empresas boas, e isso tudo é graças ao UFABC, né? A UFABC abriu muitas portas
Claro que durante a graduação eu passei por vários momentos que foram muito difíceis, que eu pensei ali, né, que talvez eu não fosse conseguir, mas a minha dica maior é: encontrem amigos que também também estão cursando engenharia de formação junto com vocês. Apesar de a gente não ter uma turma fixa, às vezes a gente tem ali um amigo ou outro que tá fazendo as matérias na mesma época que a gente, então a gente consegue ir juntos. Isso deixa a graduação muito mais leve. E a minha dica master de todas é: sempre pergunte ao professor. Eu tinha muita vergonha de fazer as perguntas pro professor, mas depois que eu percebi que se eu voltasse pra casa com aquela dúvida, possivelmente eu ia esquecer, e aí depois quando eu fosse estudar pra prova, alguma coisa assim, eu ia precisar tentar aprender isso de novo, eu comecei a perguntar mais pros professores e fazer mais as listas e tentar ser um pouco mais ativa ali nessa parte, e isso realmente mudou minha graduação, tá? Eu parei de ter tanta dificuldade como eu tinha antes, quando eu comecei a tentar me dedicar mais nessa parte e participar mais das aulas e etc. Sei que muitas vezes a gente chega muito cansado, muita gente trabalha, aí a gente tem aula às 7, tem aula de manhã e etc. E tá muito cansado, mas eu acho que é muito válido a gente tentar aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem ali na sala junto com o professor para conseguir tirar o maior proveito disso, tá? Então esse é o meu maior conselho. Quem tiver qualquer dúvida também sobre o curso de engenharia de formação ou talvez sobre o mercado de trabalho, essa área de tecnologia, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo também para perguntas posteriores. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão um pouco mais ampla do curso e a visão aqui de uma pessoa que recentemente se formou e que está começando a viver essa vida de engenheiro agora. Mas foi um prazer aqui participar desse trabalho junto com vocês e eu desejo uma boa sorte a todos. E é isso. Obrigada, pessoal.